Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero estar trazendo aos nossos corações uma palavra de edificação, de fortalecimento, uma palavra de renovo, de avivamento espiritual, uma palavra que eu tenho certeza que vai te acrescentar a fé, porque nós servimos a um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Independente do que você esteja passando, da prova, da luta, da dificuldade, se você confiar no Senhor, e assim como essa personagem, por nome de Ana, fez que acreditar em Deus, você será abençoado. No livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, a Bíblia fala acerca de um homem por nome de Eucana. E esse homem, que era das montanhas de Efraim, todos os anos ele subia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eucana era casado com duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Bíblia relata que Ana ela era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos, e esse era um grande desejo do seu coração, porque primeiramente o desejo de ser mãe, de ser ter uma criança nos seus braços, e também o desejo de construir uma família com Eucana, o homem a qual ela amava, que era o seu esposo, de presenteá-lo com um filho e assim demonstrar para toda a sociedade que Deus os havia abençoado. Entretanto, Ana ela era estéril, e Penina, a qual se levantava como sua adversária, ela tinha muitos filhos, por isso afrontava Ana constantemente. Todos os anos, quando subiam até Siló, Ana ela era irritada por Penina. Ana ela era afrontada por Penina. Ana ela era humilhada por Penina. E vivia o quê? De uma forma angustiada, de uma forma triste, de uma forma abatida. E ela não sabia mais o que fazer. Certamente, Ana já havia comentado com muitas pessoas, talvez da sua família, talvez da sua vizinhança, questionando, chorando, até mesmo dizendo, se lastimando da sua situação, se lamentando da sua situação, e nada acontecia. Por quê? Porque Ana até então falava com o homem que não pode fazer nada por ela, o homem que não podia resolver o seu problema. A Bíblia vai dizer que chegava o ponto de Ana ela nem se alimentar. Ela sentava na mesa juntamente com todos os seus familiares, com Eucana e com todos que estavam juntamente com ela, e ela não tinha apetite, somente chorava, somente se entristecia, mesmo sabendo que Eucana, seu esposo, a amava, independente de ter filhos ou não. Mas para Ana havia uma necessidade maior, uma necessidade de gerar, uma necessidade de ser completa, uma necessidade de ter uma família, uma necessidade de mostrar para todos que Deus a abençoara. Então a Bíblia vai dizer que Ana ela vai ao templo, e chegando ao templo, o sacerdote Eli se encontra ali sentado na sua cadeira, e Ana já com seu coração quebrantado diante de Deus. Ana não consegue nem mesmo sair palavras da sua boca, somente movia os seus lábios com o Senhor, conversava com Deus de uma forma íntima, de uma forma pessoal, com muita fé, com muita esperança, que Deus ouviria o seu clamor, que Deus ouviria a sua petição. E Ana, ela fez um voto a Deus, que se Deus lhe concebesse um filho, esse filho seria entregue para servir ao Senhor por toda a sua vida. Olha que voto que Deus fez, que Ana fez com Deus. Ana, então, meus irmãos, não estava falando mais com alguém da sua parentela, da sua vizinhança, mas ela estava diretamente falando com aquele que tinha e que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, aquele que nos deu vida e que tem poder para mudar qualquer história e qualquer situação. Deus então se agrada do voto de Ana. Deus então vê uma fé grande no coração de Ana. Deus então se agrada, aleluia, da fidelidade de Ana, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da peleja. Ana não retrocedeu, mas ela confiou no Senhor, aleluia, e clamou a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. O sacerdote Eli, vendo Ana então que mexer somente os seus lábios, a tinha como uma embriagada,
mas ela vai dizer: Senhor, não me tenha como embriagada, porque eu estou aqui com o coração quebrantado, eu estou aqui angustiada, clamando a Deus e pedindo a Deus, fazendo um voto para com o Senhor. Então o sacerdote a abençoa e diz que seja feita conforme a sua fé, o seu voto para com Deus. A Bíblia então vai relatar que, passado aquele período, Ana vai para casa, e conhece o seu esposo, meus irmãos, e Deus realmente ouve o clamor de Ana, aleluia. Deus então permite que Ana gere um filho, e esse filho permanece com ela até que ele fique de um tamanho maior, que ele desmame e é entregue para servir na casa do Senhor. Mas Deus, ele surpreende a Ana, porque Deus não dá somente um filho para Ana, Deus dá um filho mais do que especial, porque Samuel, essa criança que foi gerada através de um milagre, como o texto vai dizer em 1 Samuel versículo 27, por este menino orava eu. Ele é não somente mais uma criança, mas ele é um instrumento de autoridade na mão do Senhor, ele é um instrumento de bênção na mão do Senhor. Samuel, ele foi juiz sobre Israel. Samuel, ele foi profeta sobre Israel. Samuel, ele foi sacerdote sobre Israel, aleluia. Olha como Deus honrou a fé de Ana, como Deus usou Samuel como uma autoridade grandiosa. Quando os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam desfalecidos na fé, estavam pecando contra Deus, Deus levanta um homem que era fiel e entregou, que era Samuel, uma criança que cresce aos pés do Senhor, na casa do Senhor, adorando ao Senhor, e Deus assim honra a sua vida, honra a sua mãe Ana, que teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 meninas, aleluia, e assim foi cumprido a promessa de Deus na vida de Ana. Ana foi abençoada, teve uma família grande, pôde estar com seu esposo Eucana e ver que existe um Deus poderoso, um Deus que muda a situação, um Deus que muda a história, que muda quadro de qualquer um, independente da forma e da maneira que esteja. Esta palavra é uma palavra de fé para nós. Esta palavra nos mostra que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena fazer votos com o Senhor, que vale a pena ter propósito diante do Senhor, porque Deus, ele honra aqueles que lhe honram. Deus, ele honra aqueles que confiam nele. Deus, ele honra aqueles que o buscam de todo o coração, acreditando no milagre. E hoje não é diferente, meu irmão, minha irmã. Se você confiar no Senhor, Deus entra com a providência. Deus, ele liberta, Deus, ele transforma, Deus, ele cura de enfermidade, Deus restitui casamento, Deus traz a paz, traz a união, traz a alegria. Confie no Senhor, acredite em Deus. E da mesma forma que o Senhor operou na vida de Ana, fazendo, aleluia, conforme a sua fé, dando-lhe um filho especial, um filho usado por Deus, uma bênção na mão de Deus, e assim acrescentando ainda mais a sua família, filhos e filhas, o Senhor fará sobre a tua vida também bênçãos grandiosas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo e que a sua fé venha cada dia mais ser aumentada no Senhor, para a glória do nome dele. Amém, meu irmão, minha irmã? Tenha um dia abençoado por Deus. Assim eu desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.